essa oportunidade para, juntamente com os irmãos, meditarmos a palavra do Senhor. Quero ler com os irmãos Marcos capítulo 4, por gentileza, verso 10 em diante. Marcos capítulo 4, verso 10 em diante, que foi um dos textos que também já foi lido aqui nesta noite pelo pastor Eduardo. Quero também aqui deixar a minha gratidão, pastor Silas, pastor presidente, pastor Valmir, pastor Eduardo, aos pastores presentes e todos os irmãos. Verso 10 em diante diz assim: E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, como foi destacado, nós vamos comentar um pouquinho sobre as parábolas. Então, hoje é uma fala mais introdutória sobre as parábolas, algumas classificações, o uso de parábolas que nós temos no Novo Testamento. Existem parábolas também no Antigo Testamento, mas nós vamos se resumir aqui, se concentrar mais no Novo Testamento, onde nós encontramos uma concentração maior, principalmente no ministério de Jesus. Então, a palavra parábola literalmente significa colocar ao lado. A expressão grega parabolê é a ideia de colocar ao lado. É como se você pegasse e colocasse duas coisas lado a lado para você poder comparar, para você poder começar a estabelecer certas semelhanças, diferenças e assim por diante. Então a parábola é como se fosse uma história que era contada para você poder fazer uma comparação, para você ilustrar alguma coisa. As parábolas, no contexto do Novo Testamento, elas possuem um pano de fundo cultural, histórico, social, que fazia sentido para quem estava ouvindo. Então, as parábolas que Jesus contava, por exemplo, sempre utilizavam elementos do dia a dia. A semente, o campo, um arado, por exemplo. Então, os exemplos que Jesus estava utilizando eram coisas que faziam sentido para quem estava ouvindo. Então, quando Jesus falava de um semeador, ou de um campo, que alguém encontrou um tesouro, eles entendiam porque fazia sentido. Só que a parábola tem um elemento que vai além do elemento literário. Porque parábola, você encontra parábola, não somente na Bíblia, você encontra parábola em gêneros diversos, em vários textos você tem parábolas. Por exemplo, eu trabalhei com os meus alunos, uma certa ocasião, um textinho que chama-se A Parábola e a Verdade. E aí o textinho diz assim, que um dia a verdade andava nua por aí. E todo mundo, quando via a verdade, se escondia, virava o rosto, porque a verdade estava nua. E aí a verdade ficou muito triste, porque todo mundo se escondia dela, ninguém queria conversar com a verdade, nem ver a verdade. E aí a parábola disse assim: olha a verdade, eu acho que você está se apresentando desse jeito para as pessoas, e aí as pessoas não suportam te ver assim. Eu vou te dar as minhas vestes, e aí você vai usar as minhas vestes, e aí vai ficar mais fácil, as pessoas vão conseguir te aceitar. Então a verdade começou a usar as vestes da parábola, e aí todo mundo começou a aceitar a verdade com mais facilidade. Foi um texto que eu trabalhei com os meus alunos exatamente para mostrar que a verdade, ela pode ser comunicada usando outros termos, outras maneiras, de forma mais acessível, de maneira que você não se torne tão insensível, né? E nós usamos isso, figuras de linguagem, por exemplo. A mãe de alguém acabou de morrer, você chega e diz: morreu, né, rapaz? Olha só, foi atropelado, né? Ficou pedaço de corpo para todo lado ali, né? Você não vai fazer uma coisa dessa.
A gente fala que descansou no Senhor, né? É um eufemismo. Dormiu, né? Passou. Então a gente usa termos para abrandar um pouco a linguagem dura, mas também às vezes para comunicar algumas verdades que é difícil de comunicar de forma mais direta. Então existem algumas coisas que elas são tão profundas que você tem que tentar encontrar uma comparação, uma maneira de você comunicar isso de forma mais acessível. Então a parábola, ela tem essa finalidade. Ela é um recurso literário que Jesus se utilizou para poder explicar e expressar verdades eternas, espirituais, profundas. Só que existe um elemento na parábola, como eu já disse, que vai além do elemento literário. Por quê? Porque a parábola, ela tem um propósito duplo. Primeiro, ela tem o propósito de revelar, porém também de ocultar. Então, ao mesmo tempo que a parábola revela, ela oculta. É o que Jesus está dizendo aqui. Porque Jesus ele começou a falar em parábolas de forma muito mais intensa em um determinado período de seu ministério. Em Mateus é a partir do capítulo 13, em Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 4. Ou seja, Jesus ele estava pregando e falava abertamente sobre o reino, sobre arrependimento, de forma muito clara. Mas à medida que Jesus começou a ser rejeitado pela liderança, então quanto mais Jesus pregava, quanto mais ele falava sobre o reino, a liderança rejeitava Jesus e a sua mensagem. Então Jesus ele mudou a forma de falar. Ele começou a falar por parábolas. Por isso que o capítulo 13 de Mateus é um capítulo que consiste basicamente quase todo em parábolas. Uma concentração de parábolas muito grande no capítulo 13 de Mateus. Se você olhar Marcos e Lucas, por exemplo, você até tem uma distribuição ali em Marcos e Lucas das parábolas. Só que em Mateus as parábolas se concentram basicamente no capítulo 13 com uma densidade muito grande. E aí os discípulos estranharam essa mudança na maneira de Jesus se comunicar. Antes ele falava abertamente, claramente o que ele estava querendo dizer, mas agora, do capítulo 13 em diante, ele começou a usar umas histórias que é difícil de entender, talvez, o que é isso? Né? Eles perguntaram, Senhor, por que o Senhor está falando por parábolas? Por que o Senhor mudou? Aí Jesus diz, olha, eu estou falando por parábolas, para que aqueles que veem, não vejam, e para que aqueles que ouçam, de fato não entendam, para que não se arrependam. Ou seja, para um certo grupo, era juízo. Isso já refletia Isaías já havia falado sobre isso, que ele falaria por parábolas. Por quê? Porque a liderança, se você analisar Mateus, do capítulo 1 ao 13, Jesus com frequência está dizendo assim, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ele concentra o seu ministério para Israel, pregando, anunciando o reino, o arrependimento, e primeiro a Israel. Só que à medida que Israel foi rejeitando, então o capítulo 13 é um divisor de águas no ministério de Jesus. Por quê? Porque ele ofereceu a salvação, ofereceu o reino a Israel, porém Israel, a liderança e tudo mais, eles não quiseram. E aí Jesus ele muda agora a forma de se comunicar e também o objeto, por assim dizer, do seu ministério. Ele começa a comunicar agora não somente Israel, mas agora expande muito mais aos gentios e assim por diante. E aí ele diz, então as parábolas possuem esse propósito. Ela revela para quem está perto, para quem tem discernimento espiritual e estava perto de Jesus, no caso os discípulos, a parábola era um mecanismo de revelar. Então eles entendiam, Jesus falava, eles iam entender, embora os discípulos ainda não estivessem com essa compreensão, porque está no começo.
E olha que coisa interessante, né? Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Alguns até costumam dizer que não, há um evangelho sobre 4 perspectivas. E tudo bem. Quando você analisa Marcos de forma especial, Marcos ele dá tanta ênfase na cegueira dos discípulos. Marcos mostra que os discípulos constantemente estão sendo repreendidos por Jesus por não compreender o que Jesus está fazendo ou falando, com muita frequência. E tem um texto em Marcos que é singular, que aparece deste jeito, somente em Marcos, que é no capítulo 8 de Marcos, que é a cura de um cego de Betsaida, do verso 22. Só que antes deste texto, né, antes de Jesus curar este cego e tudo mais, ele já está conversando com os discípulos sobre algumas coisas. Veja só, verso de número 17, do capítulo 8 de Marcos. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, falou aos discípulos: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Então, veja, Jesus está dizendo, vocês possuem olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem, falando com os discípulos, porque Jesus fazia alguma coisa, pregava, ou fazia um milagre, e os discípulos não entendiam. Então em Marcos é muito frequente isso. Aí chega no capítulo 8, no verso 22, tem a cura de um cego de Betsaida. Jesus tira o cego para fora de Betsaida, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele disse: eu vejo os homens como se fossem árvores. Peraí, então ele ainda não está vendo bem, né? Porque enxergar os homens como se fossem árvores, a visão não está boa, não foi completamente restituída. E aí surge uma pergunta: Jesus cuspiu, tocou, mas ele não voltou a enxergar plenamente. Estava ainda vendo os homens como se fossem árvores. Então nesse primeiro toque de Jesus, a visão não foi restituída plenamente. Eles não estavam conseguindo ver com clareza. Por que será? Será que Jesus não tinha poder para curar ele de uma única vez? É claro que tem, né? E nós sabemos que sim. Mas então por que Jesus não curou ele de uma única vez? Porque Jesus tocou e ele ficou vendo ainda não plenamente, e aí depois Jesus vai ao texto. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e via ao longe e distintamente a todos. Aí Jesus tocou de novo, aí ele começou a ver claramente, e via ao longe, não tinha mais miopia, não tinha nada, estava bem. Jesus tocou 2 vezes. Aí surgem algumas interpretações, né? Embora não haja consenso, mas eu sigo essa interpretação que vou propor agora aos irmãos, que é chamada teologia dos 2 toques. Eu entendo que aqui Jesus intencionalmente, no primeiro toque, não restaura a visão dele completamente. Por quê? Porque aqui já representava a condição dos discípulos naquele momento. Perceba que alguns versos, no verso 17, versos anteriores, Jesus está dizendo aos discípulos: vocês possuem olhos, mas não veem, porque eles não conseguiam ver claramente o que estava acontecendo. Eles viam o que Jesus fazia, eles ouviam o que Jesus falava, mas não entendiam, ficavam sem entendimento, e Jesus repreendia-os constantemente em Marcos. Marcos mostra isso com mais frequência do que qualquer outro evangelho. Então os discípulos, talvez aqui, estivessem como esse homem, que foi chamado por Cristo, Jesus chamou-os, tirou-os da sua região natural, que era a aldeia, levou-os com Cristo
para acompanhar Jesus no ministério e tudo mais, eles foram tocados por Jesus, mas ainda não via claramente as coisas. Ainda estava enxergando como que se fossem árvores, ou seja, não está vendo nitidamente. Só que, olha que interessante, em Marcos aqui, esse capítulo é o divisor de águas do próprio texto de Marcos também, porque no verso 27 é a confissão de Pedro, quando Jesus disse: tá, e para vocês, quem eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. A partir desse momento, Jesus vai revelar por 5 vezes, só em Marcos, que ele vai ser entregue aos gentios e vai ser morto. Até este capítulo, Jesus, toda vez que ele curava alguém, ele dizia: não conte ninguém. Expulsava demônios, não conte ninguém. O demônio vinha dizendo: tu és o Cristo, ele: cala-te. Ele curava alguém e dizia: não fala para ninguém. Isso é chamado de segredo messiânico. Marcos mostra que Jesus, a princípio, ele está ocultando a sua identidade. Por quê? Porque ele sabia que a multidão ia interpretar de forma equivocada a razão do seu ministério. Tanto que em João 6, diz que a multidão veio para torná-lo rei. Por quê? Porque gostava do pão que Jesus dava. Então assim, um negócio de multidão que gosta de pão, isso não é de agora, entendeu? Pão com mortadela, né? Isso é antigo, entendeu? Multidão gosta de pão com mortadela e vai para manifestação, essa coisa assim. Isso aí desde os tempos de Cristo, o povo já estava lá, né? Mas no caso era pão e peixe, entendeu? Era um pouquinho melhor ainda, talvez, né? Pão, peixinho e tal. O peixe que Jesus faz é bom, né? E aí, mas Jesus não permite, evidentemente. Por quê? Porque não era este o propósito. Então, do capítulo 1 ao 8, ele está ocultando a sua identidade. Por quê? Para que a multidão não compreendesse equivocadamente o propósito da sua vinda neste primeiro momento. Só que do capítulo 8, quando ele fala para os discípulos que eles estavam sem entendimento, estavam como que o cego no primeiro toque, mas Pedro, por um ato de lucidez e revelação divina, consegue discernir a identidade de Cristo. Tu és o Messias. Jesus diz: não foi carne nem sangue que a gente revelou. A partir desse momento, Jesus começa a revelar a sua identidade e o seu propósito de forma mais intensa. E aí por 5 vezes, do capítulo 8 ao 16, Jesus fala: eu vou ser entregue aos gentios e vou ser morto, mas vou ressuscitar. Tanto que Marcos tem 16 capítulos, do 1 ao 8. Você dá basicamente a metade aqui. Aí, os discípulos ainda não entendem muito bem. Só que depois que ele ressuscita, é o segundo toque. Quando Jesus aparece para eles, ressurreto, aí eles falam: era isso que ele estava falando. Mas a gente não conseguia ver, a gente não conseguia entender. Por quê? Porque ainda a nossa visão estava turva. Mas agora os nossos olhos se abriram. Então as parábolas, elas possuíam esta finalidade. Enquanto elas ocultavam da liderança que já estava endurecida, ela também revelava. Só que isso não significa que eles compreenderam claramente tudo que Jesus está falando, até porque a revelação é progressiva, porém a compreensão de tudo aquilo que Jesus fez também é progressiva. Tanto que, imagina só, eles ficaram 3 anos e meio com Jesus. Depois que Jesus foi assunto aos céus, eles passaram o resto da vida toda tentando compreender a grandeza de tudo aquilo que aconteceu naqueles 3 anos e meio. Imagina só, quando eles estavam andando com Jesus ali, eles não tinham dimensão da grandiosidade de tudo aquilo. Depois que Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus, eles passam depois a vida toda. E aí o Espírito Santo, Jesus disse, ele vai fazer vocês se lembrarem do que eu disse. Aí o Espírito Santo foi fazendo o quê? Foi iluminando a mente deles para que eles compreendessem aquela revelação. Eles, era isso. Era isso. E aí eles foram entender, por isso ele falou isso aquela vez. Por isso ele contou essa parábola aquela vez. E aí eles foram compreendendo tudo aquilo que Jesus fez, falou, porque é muito grande, e até hoje é assim, a revelação está aqui, mas o Espírito Santo ilumina a nossa mente para entender essa revelação. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, e aí cheguei naquela passagem
da viúva de Naim ali, quando Jesus fala para ela, não chores. Eu comecei a chorar. Incrível, porque Jesus fala, não chores, aí eu comecei a chorar. Eu já tinha lido esse texto tantas vezes, mas foi diferente. Eu nunca tinha chorado exatamente lendo esse texto. Mas dessa vez eu chorei. Por quê? Porque dessa vez foi diferente. O Espírito Santo, eu entendo que é o Espírito Santo que me fez, sabe, como que se eu estivesse no lugar daquela mulher, vendo o filho morto, naquela tristeza terrível, e alguém chega e diz, não chores. E eu comecei a pensar em tudo isso, meu Deus do céu, aí eu comecei a chorar, né? Mas Jesus diz, não chores, e depois ele dá um motivo para ela não chorar, né? Então, a Bíblia é assim. É por isso que ninguém nunca vai se tornar um doutor nas Escrituras a ponto de falar assim, acabou. Pronto. Não preciso mais. Não tem. Por quê? Porque isso aqui é rico demais. O poço, né, fundo e a corda é curta. Os reformadores diziam assim, que a Bíblia, no que diz respeito à salvação, a sua mensagem é tão clara que até uma criança pode entender. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho. Então a criança entende. Mas ela é tão profunda, que nem o maior de todos os sábios pode esgotá-la. Não tem como. Então as parábolas, elas possuem essa finalidade. Nós temos na Bíblia aí, algumas parábolas. Há uma variação, alguns falam que é 37, outros que é 40, outros 42, porque depende do critério, para você estabelecer, será que isso aqui é uma parábola, ou tem narrativas curtas? Por exemplo, um exemplo clássico aqui, Lucas, no capítulo 9, e verso 62, na verdade do verso 59 em diante, já fica mais fácil, diz assim, e disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, Lucas capítulo 9, verso 59, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe ordenou, deixai os mortos o enterrar, deixai aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos meus pais que estão em minha casa, os que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí a pergunta é, isso aqui é parábola ou não? Depende. Tem autor que fala que é, tem autor que fala que não. Por quê? Porque a gente não sabe, é difícil. E aí, se você for contar, só nesse contexto aqui, você teria então em torno de 3 parábolas. E aí se você conta, aumenta. Não, isso não é uma parábola. Ou é uma parábola. Aí quando você pega, por isso que às vezes você ouve alguém pregar, aí a pessoa fala bem assim, ó, a Bíblia possui 39 parábolas no Novo Testamento. Outro fala, não, tem 40, ou tem 42, ou 37. Aí você fica pensando, agora pronto, tem 40, 39, 37, 42. Exatamente por causa da dificuldade, às vezes, de conseguir classificar. Se, por exemplo, isso é ou não uma parábola, depende. Você tem estudiosos que divergem nessas questões, que são questões difíceis de você conseguir estabelecer. Então, de 37 aí a 40, você vai ter, em torno, né, o que é muita coisa, né? Então, em Mateus, você tem em torno de 23 parábolas, aproximadamente. Marcos, aproximadamente 9. Lucas, cerca de 28 parábolas. E João, não tem. Ah, mas João 15, eu sou a videira verdadeira. Geralmente não se entende que não é uma parábola. Ali, uma metáfora, mas não uma parábola. Então, para você entender como que a questão é difícil, né? Para você classificar parábolas. Aí você compra um livro de parábolas, interpretando as parábolas da Bíblia. Aí você vai lá e não acha João 15. Aí você fala, mas peraí, mas isso não é possível. Então, as parábolas, elas, para a gente que está estudando elas, a gente encontra algumas dificuldades nessas partes de classificação. Mas, bom, isso não é o que realmente
é o mais importante. O importante é que nós temos parábolas e nós precisamos compreendê-las. As parábolas, elas possuem então um propósito. Jesus começa a falar em parábolas após a rejeição dos líderes religiosos, como nós vimos em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Antes ele falava claramente sobre o reino, depois ele começa a falar por parábolas, porque a parábola, ao mesmo tempo que revela verdades espirituais, eternas e profundas aos que estão próximos, ela também revela, ela oculta algumas coisas aos que não estão próximos, aos que estão rejeitando. Então ela revela graça e juízo. Graça aos que estão perto, que compreendem, aos que recebem, e juízo àqueles que estão rejeitando a palavra de Cristo, o seu ministério e assim por diante. Então é dito assim, quando eles perguntam: Senhor, mas por que o Senhor fala em parábolas? Jesus diz: porque a vós é dado conhecer o mistério ou os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então eu falo em parábolas porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não é dado. Então eles iriam interpretar a parábola mais no campo da linguagem. Eles iriam entender o que é um solo, o que é uma semente, eles iriam entender o que é um semeador, mas eles não iriam compreender o impacto, a dimensão espiritual e eterna por trás de tudo isso. Então existe um elemento ali que eles não conseguiriam discernir. Então é graça porque revela aos humildes, e é juízo porque confunde os endurecidos, então aqueles que já estavam com o coração endurecido. Então ela é como se fosse um espelho, um filtro. Quem ouve e recebe com fé, entende a riqueza por trás disso. Quem rejeita, ele vai ficar só na superfície daquilo ali, porque ele não vai conseguir ter acesso às verdades eternas, ao significado disso no âmbito do reino de Deus. Então, teologia por trás das parábolas. Parábolas, elas não são fábulas, não são historinhas com uma lição moral para poder você... Não é, a ideia não é essa, muito pelo contrário. As parábolas são verdades eternas que ilustram princípios profundos sobre o reino de Deus. Então esse é um ponto importante, porque às vezes nós interpretamos as parábolas sem compreender a dimensão que elas possuem. A parábola do semeador, por exemplo, é uma delas. A gente sempre usa a semente caiu num solo bom e fica por aí. Mas quando Jesus começa a falar em Lucas 13, ele diz: porque o reino de Deus, olha como que está no texto, desculpa, Mateus 13, Mateus capítulo 13, começa assim, que é um capítulo onde se tem muitas parábolas. E falou-lhe, verso 3, coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, e aí ele começa a contar a parábola. Quando os discípulos perguntam: Senhor, qual o significado disso? Verso 24, Jesus vai dizer: propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino, não, desculpa, aqui já é outra parábola, explicação no verso 36, desde o 31 você já tem alguma coisa, mas 36, ele está dizendo: e tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio, do campo. E ele respondendo: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. Olha só, percebe que muitas vezes a gente está usando essa parábola, a gente fala assim, ó, porque dentro da igreja tem trigo e tem joio. Jesus disse: não, a gente sabe que tem mesmo, mas no contexto que Jesus está falando aqui, ele não está falando da igreja, ele está falando do mundo. E ele está dizendo que no mundo você tem os filhos do reino e os filhos do maligno. Então aqui o contexto é global, ele está falando do mundo. No mundo você tem isso, a semente está sendo espalhada lá, a semente não é para ser semeada no sentido de que é aqui que vai brotar, é claro que a gente prega aqui, mas o semeador, ele está semeando no mundo, o campo é o mundo, é alguém que está indo levar a mensagem, alguém que está indo pregar o evangelho, que vai sofrer resistência, mas que também vai ter um trabalho de Satanás ali,
para poder tentar impedir que isso se realize. Então o campo, nessa parábola aqui, não é a igreja. Aí alguém sempre diz, mas na igreja tem, mas é tão óbvio que você nem falar, mas no contexto aqui não é. O contexto aqui ele está falando do mundo. O campo é o mundo. Então, porque entraria em contradição, né? A gente fala, quando Jesus falava assim, não tira o trigo, agora não tira o joio, agora não, melhor dizendo, não vai tirar o trigo também, que está entrelaçado, deixa, no dia da colheita eu tiro. Aí, fala assim, então por isso que a gente não pode mexer nessas pessoas dentro da igreja. Mas quando você vai para 1 Coríntios 5, Paulo está dizendo assim, vocês estão aceitando este pecador no meio de vocês, e não fizeram nada. Paulo diz, eu entrego ele a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas que a alma seja salva no dia do Senhor. Olha o contexto. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto, ela estava em falta, porque a igreja de Corinto não aceitou, não disciplinou, não tratou o caso do irmão que estava pecando dentro da igreja, que dormia com a mulher do pai, provavelmente madrasta, 1 Coríntios 5. E a igreja sabia, mas estava... Aí Paulo, olha a palavra de Paulo, entrega a Satanás. Eu não tenho a mínima ideia do que significa isso. Essa expressão aparece por 2 vezes, Paulo usa ela por 2 vezes. Aí tem discussão, né? O que significa isso? Será que era uma prerrogativa que só os apóstolos tinham, de entregar alguém para Satanás? A maioria dos intérpretes entende que entregar para Satanás é excluir do âmbito da comunhão, que seria o âmbito da comunhão, que é a igreja e tudo mais, mas é difícil entender o que significa isso, mas é muito duro, né? Só que o objetivo desse tratamento não é a perdição, porque Paulo diz para que o corpo seja destruído, mas que, quem sabe, a alma seja salva no dia do Senhor. Agora, que dimensão que é isso? Como que se dá isso? Não tenho a mínima ideia, não sei como funciona. Por via das dúvidas, não vamos entregar ninguém a Satanás, né? Porque a gente não sabe como, né? A gente não é o apóstolo Paulo, a gente não sabe o que ele queria dizer. Agora, não significa que a gente não vai tratar. Não, só Jesus que vai tirar no dia, entendeu? Não arranca não. Mas aí nós estamos debaixo da condenação que Paulo disse, porque nós estamos sendo coniventes. E Paulo diz, com os tais nem comais. Paulo não está falando de alguém que não é crente, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de gente que está dentro da igreja, que se diz crente, mas que está vivendo no pecado consciente. Paulo diz que esse daí, nem coma. O negócio é sério, né? Então, perceba, quando nós entendemos a parábola de forma correta, nós vamos evitar certos problemas. Não pode tirar, porque... Mas não é isso que Paulo está falando aqui, no contexto de Paulo, e nem é o contexto de Jesus. Então, você percebe que aqui a parábola se aplica a um contexto de pregação do Evangelho, em que os discípulos serão enviados para a missão, onde o mundo é o campo, e eles vão estar pregando o Evangelho, mas o maligno vai estar trabalhando para a destruição, para impedir que a mensagem seja pregada, que a semente produza. Só que eles devem ficar tranquilos. Por quê? Porque Marcos 4 já explica. Marcos 4 explica, verso 26, diz assim, Marcos 4, e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aí Jesus está dizendo, mas fiquem tranquilos, porque vai ter semente que vai cair no caminho mesmo, e as aves vão levar embora. Vai ter semente que vai cair no espinho, ela vai até começar a brotar, mas aí depois vai ser sufocada
porque as coisas do mundo, né? Mas tem uma que vai cair na rocha, começa a crescer, mas não tem raiz, o sol vem, seca, morre. Mas tem uma que cai no terreno fértil. Mas nem todo terreno fértil é igual, tem um que produz a 30, 60, outra a 100. Então nem todo mundo produz do mesmo jeito. Só que fica tranquilo, porque o seu papel é lançar a semente, como o homem que joga a semente vai dormir, e aí no outro dia acorda e olha, brotou. Como que isso aconteceu? Aí o texto diz, ele não sabia como, mas uma vez que ele lançou a semente, já não é mais com ele, já não está mais no campo da autoridade dele, aí a terra dá o seu jeito, aí as propriedades da própria semente, elas trabalham em contato com a terra, e ela vai produzindo, ele não sabe como, mas ela produz. Perfeitamente, um planta, outro rega, mas quem faz crescer é Deus. Então, ou seja, o que o Senhor estava dizendo é, não fique frustrado, quando você lançar a semente, e perceber que tem semente que vai cair na pedra, outra vai cair no meio dos espinhos, outra vai cair no caminho, vai ser pisada pelos homens. Não se preocupe, não fique pensando assim, será que vai, será que cresce, será que não cresce, e agora, eu acho que eu que não joguei a semente correta. Não se preocupe com isso, lance a semente, faça a tua parte, Deus trabalha, é Deus quem opera, é Deus que faz ela frutificar, é Deus que faz ela produzir. Então já é uma forma também do Senhor fazer a gente ficar tranquilo, porque senão a gente pensa assim, né? Sabe o que é interessante hoje em dia? É que a gente vai pregar em algum lugar, aí as pessoas têm uma expectativa de que a gente vai fazer alguma coisa, principalmente em festa, é uma dificuldade. Se for festa de jovem, então, você não ficar 5 caídos no final, você não pregou nada, né? Aí é difícil, porque assim, você tem, né? Como se fosse sua função, fazer com que a pessoa que está ouvindo, sinta a presença de Deus, com que a pessoa que está ouvindo, é função do pregador, fazer com que a pessoa que está ouvindo, dê glória a Deus, fale em línguas, receba. Quando que foi isso, irmão? A gente coloca o culto, o nosso culto, e a gente terceiriza o nosso culto e coloca na mão do pregador, na mão do cantor, na mão do ensinador, na mão do pastor. E aí, não cultuei, não foi bom, mas você veio na igreja, você não cultuou. Por quê? O pregador, você está esperando alguém, você vem aqui, você está esperando alguém pregar de um jeitinho, senão você não... Então assim, a gente tem que entender que na verdade, nós estamos aqui para adorar a Deus, e não é o pregador que faz eu adorar, eu adoro porque o Senhor me fez adorador. Eu não vou adorar porque o cantor, não, o cantor, agora eu adoro com vontade. É o cantor que faz você ser adorador? Ou é Jesus que te resgatou e te deu o Espírito Santo e agora você adora em espírito e em verdade? Então quando a gente entende essas coisas, a gente percebe que o nosso culto não depende desses condicionantes. É claro que a palavra ministrada, e são elementos do culto que auxiliam na adoração. O Senhor fala comigo, eu respondo. Tanto é que eu já disse aos irmãos, a palavra aleluia é uma expressão em hebraico que significa louve ao Senhor. Então quando alguém diz do seu lado aleluia, ele está dizendo para você, louve ao Senhor. Ele está convidando a assembleia a louvar o Senhor. Então é uma questão que nós às vezes colocamos um poder muito grande sobre aquelas pessoas, e ali como se, não gostei, como foi o culto, né? Não foi bom, porque o pregador estava com nada. Você também não estava com nada, então, não é verdade? O pregador não estava com nada, o irmão que veio adorar também não estava com nada, porque veio e não adorou. Então a grande questão é exatamente essa, é quando a gente começa a entender o que Jesus está falando conosco aqui, lance a semente, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ele lançou a semente e foi dormir, descansou. Enquanto ele dormia, o reino trabalhava. Enquanto ele dormia, o reino estava agindo. É assim que funciona.
A nossa função é fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, e aí o Senhor se responsabiliza. Mas ainda bem que mudou bastante, né? Porque se fosse nos tempos de Jesus e de Paulo, o pregador bom é aquele que tomou pelo menos umas 5 surras na vida, né? Imagina Paulo, pregador bom. Qual é a prerrogativa de Paulo? Quando eu apresento o currículo dele, não é verdade? Meu currículo é melhor de todos vocês. Por quê? Já fui açoitado, já tive que fugir, naufrágio, serpente me picou, fui apedrejado, preso. Esse é o currículo bom do pregador daquela época. Ainda bem que mudou, porque senão a gente já estava com nada, porque até hoje eu tomei nenhuma surra por causa do evangelho. Espécie, também não quero, né? Também não quero, mas percebe que naquela época era assim. Jesus pregava, você acha que todo mundo ficava olhando para ele, oh, que maravilha. Lucas 4, o povo levou ele no precipício para jogar ele lá embaixo. Olha que pregador bom, vamos jogar ele lá para baixo. Então, percebe como que as coisas vão mudando, né? Mas continuando, fechando esse parênteses aqui, indo adiante. Então, não são apenas historinhas, são verdades eternas sobre o reino de Deus. As parábolas, elas mostram a presença dinâmica e poderosa de Deus na história, Deus agindo. Tanto que, quando nós pegamos, por exemplo, a parábola do fermento, o fermento naquele tempo era a massa velha, porque você não tinha fermento como é hoje, né? Essa modernidade. O que você fazia? O pão ali e tudo mais. Você pegava um pouco daquela massa fermentada, você guardava aquele pedacinho de massa fermentada, você guardava lá. É uma massa que ficava guardada, uma massa velha, não tinha geladeira também, né? Então você guardava aquela massa. Aí quando você fazia um pão novo, uma massa nova, ela não está fermentada. O que você fazia? Você via aquela massa velha que você guardou e colocava ela dentro da massa nova. Demorava um pouco, ela levedava a massa toda, fermentava a massa toda. Aí o que você fazia? Você pegava um pedaço da massa nova fermentada e guardava. Aí quando você fazia, aí ela ia ficar guardada, depois você vinha e colocava de novo. Por isso que fala do fermento, a massa, é assim que funcionava. Então, para você poder levedar a massa naquela época. Então esse era o mecanismo. Só que a massa velha, a massa levedada, era um pedacinho assim, coisa pequena, que você pegava, e a massa nova era grande. Então você pegava aquele pedacinho de fermento, aquela massa velha, e você colocava, ela sumia dentro da massa nova. Você não via ela mais, ela ficava oculta ali, você via só a massa nova. Só que ela estava agindo, e quando você menos esperava, a massa toda havia sido levedada, fermentada. Toda a massa havia sido fermentada. Aí Jesus disse: o reino de Deus é assim. É assim o reino de Deus. Quando você olha para a massa, você fala, mas que coisa inexpressiva. Aonde que isso aqui tem poder? Nossa, não. É hoje, o reino de Deus hoje é como esse fermento, como essa massa levedada, que as pessoas zombam dele, que riem, fazem movimentos e zombam da fé, zombam de Cristo, zombam da cruz. Artista da arte contemporânea, por exemplo, não mudou muita coisa. Um artista pegou um crucifixo e colocou urina em um recipiente, colocou lá dentro, e a obra de arte, Cristo na urina. Olha só a obra de arte. E está tudo certo. Então, zomba-se do reino, zomba-se da fé, zomba-se dos crentes, só que o reino de Deus está agindo. A presença dele está aqui. Vai chegar uma hora em que a massa toda vai ser levedada, em que a influência do reino vai se estender ao mundo todo. Agora o reino de Deus, ele age, ele tem os seus representantes, a igreja é um representante do reino de Deus nessa terra. Mas calma lá, que um dia o reino de Deus, que muita gente zomba hoje, Daniel diz que ele vai ser como uma pedra que vai crescer e vai tomar conta do mundo todo, e o seu domínio se estenderá a toda esta terra. Então as parábolas, elas revelam a natureza do poder de Deus,
Um poder que está trabalhando, às vezes no silêncio. Então as parábolas mostram isso. Já percebeu o livro de Esther? O livro de Esther não tem o nome de Deus, não aparece menção de oração, não tem. Existe apenas um texto ali, que é Esther, acho que capítulo 4, acho que verso 14 ali, que quando Esther diz, né, quando Mardoqueu diz a ela, inclusive assim, olha, se você se calar, livramento virá de outro lugar, mas tu e a tua casa perecerá. É o momento mais próximo que você tem ali de você ver Deus ali, né? Ele poderia só ter falado, Deus enviará, mas não. E aí Esther diz, tá bom, então faça um jejum, eu também vou fazer um jejum. Você tem isso, mas não tem oração, não tem o nome de Deus, não tem isso. Tanto é que a Bíblia católica, se você pegar o livro de Esther na Bíblia católica, é diferente do nosso. Por quê? Porque na Bíblia católica tem acréscimos. Eles pensaram assim, não, mas está muito fraco isso aqui. Esse povo não ora, né? O povo não ora, Deus não está falando. Aí eles incluíram lá Esther orando, Mardoqueu orando e tudo mais. Aí Deus fala. Então tem acréscimos, mas que nós não reconhecemos. Sabemos que não precisa, não se acrescenta nada às Escrituras. Só que aí, por que você não tem essas menções? Porque na verdade Esther mostra uma ação de um Deus que não aparece como apareceu em Êxodo 19, descendo em um monte tremendo. Não, é um Deus que não se manifesta como ele se manifestou, por exemplo, em Êxodo 14 e 15, quando o mar vermelho se abre e o povo passa, não. Mas é um Deus que está agindo silenciosamente, mas que está conduzindo a história a um desfecho em favor do povo de Deus. Esther mostra que aquilo que estava oculto vai sendo revelado. Esther, que tinha uma identidade oculta, tem que se revelar na hora crítica. Amã, que tinha um propósito oculto, um ódio oculto, tem que se revelar na hora crítica. E aí você percebe o plano oculto para matar o rei é revelado a Mardoqueu, que na hora certa revela o rei. O rei se esquece, mas Deus faz ele perder o sono, e ele lembra-se agora, lendo as crônicas, daquilo que havia acontecido. Mardoqueu foi aquele que revelou o plano contra o rei. Ou seja, as coisas ocultas são reveladas em Esther. E também um Deus cuja mão está agindo. As parábolas mostram isso. Mostram um Deus que está agindo na história, um Deus que está atuando em favor do seu povo. Então, nós percebemos isso claramente. Inclusive, cada uma dessas histórias revela aspectos importantes, mensagens importantes. O bom samaritano, por exemplo, o fariseu e o publicano, o amigo importuno e outras parábolas mais. Semelhanças e diferenças. Às vezes um evangelho traz uma parábola, e outro evangelho também traz, mas o contexto às vezes é diferente. Então é importante nós entendermos isso. Quando nós estamos lendo os evangelhos, não é porque Mateus narra essa história e Lucas narra essa história, que elas significam a mesma coisa nos dois. Não, às vezes não. E vou dar um exemplo básico aqui, não é uma parábola, mas é um evento histórico. João 2, purificação do templo. Se você comparar, os 4 evangelhos trazem aquele evento em que Jesus entra no templo com azorrague, expulsa os vendedores e tudo mais. João narra isso aí, Mateus, Marcos e Lucas também narram. Só que qual a diferença? João narra a purificação do templo no capítulo 2, no início do ministério de Jesus, enquanto que Mateus, Marcos e Lucas colocam no final do ministério de Jesus. No final. Aí surge uma pergunta, peraí, Jesus, ele purifica o templo no começo ou no fim? Ou nos dois? Tem uma no início, tem uma no fim. Quando você analisa o contexto de cada um dos evangelhos, você percebe que o propósito é diferente. Em Mateus, Marcos e Lucas, o propósito da purificação é um. Em João, o propósito da purificação é outro. O propósito é outro. Aí qual é o propósito? Você vai ter que estudar o texto, ou comprar meu livro também, que aí você vai aprender, certo? Sem, né? Nada. Tá bom? O que nós entendemos com isso? É que a Bíblia é muito rica. Nós não podemos reduzir o seu conteúdo. As parábolas são assim também. Às vezes você vê um texto, uma parábola aparece em um evangelho, aparece no outro, mas o contexto
é diferente, possui alguns significados que às vezes te leva para uma outra direção. Por isso que a gente precisa ler o contexto com muita atenção. Vou dar um exemplo. Veja só, o banquete que aparece, tá, em Mateus 22 e depois em Lucas 14. Em Mateus, o banquete, a ceia do banquete e tudo mais, é juízo, tá? Juízo sobre os indignos. Essa é a ênfase de Mateus. Já em Lucas 14, o banquete ali representa um reino de Deus que se abre para os desprezados, para os pobres, para aqueles que nunca seriam convidados. Tanto que Jesus fala bem assim: quando vocês forem fazer um banquete e chamar alguém, não chama o seu amigo não, porque depois ele faz um outro banquete e te retribui também. Então chama aquelas pessoas que nunca vão conseguir retribuir. Agora, vamos ser bem sinceros, é difícil a gente fazer isso, né? Ainda bem que o nosso mundo é um pouco diferente daquela época, né? Esse mundo que a gente vive, extremamente individualista, né? A gente já não tem coragem de chamar direito nem os amigos, né? Imagina quem a gente não conhece, né? Então é uma situação complicada. Mas chama quem não, Jesus falando, chama aquelas pessoas que não tem condição de retribuir, porque aí quem vai te retribuir é Deus. Ou seja, o que Jesus está falando no contexto de Lucas é que no banquete celestial não vai estar a nata daquela sociedade judaica que faziam banquetes entre si e que ficava um louvando os feitos do outro, mas que não tinha amor, não tinha misericórdia, não tinha compaixão, não pensava no outro. Como que é o reino? O reino de Deus é como um homem que fez uma festa, porém os convidados não eram dignos. Aí ele mandou convidar quem? Os mancos, os coxos, os mendigos, aqueles que estavam nos becos, nos valados. E aí o Senhor sai e olha e diz: ainda há lugar, pode chamar mais gente. Enquanto houver lugar, e a mesa é grande, e o Senhor não quer que fique nem um lugar desocupado, chama. Então você percebe que o contexto determina exatamente isso. Até porque em Lucas, as parábolas, elas possuem um significado, uma tônica, por assim dizer, um direcionamento, que abrange o ministério de Jesus para estes desprezados, para essas pessoas que eram excluídas daquela sociedade. Quando você pega o rico e Lázaro, naquele contexto, olha que coisa, para quem está ouvindo, era um absurdo, porque Lucas 16, o rico, na mentalidade judaica, já era abençoado por Deus. Ele é rico, isso já é prova que ele é abençoado, ele é rico. Só que aí Jesus vem e muda a história. Por quê? Porque qual é o nome do rico? Você não conhece ele pelo nome, você conhece ele pelo que ele tem, não pelo que ele é. Você não conhece o nome dele. Naquela cultura o nome está ligado à identidade. Quem é o rico? Para o reino de Deus, a única característica é rico. Mas quem ele é diante do reino? Nada. Mas Lázaro, ele tem nome. Mas é mendigo, mas tem nome. E olha que interessante, Lázaro é um nome grego, mas que foi traduzido do hebraico. E o nome hebraico é Eliezer. Eliezer. Quando Lázaro morre, quem está consolando Lázaro? Abraão. Quem era o servo de Abraão? Servo fiel. Eliezer ou Eliezer. Então, perceba que o nome ali, Lázaro, né, não é em vão. O rico morre, foi sepultado. Lázaro morre, não diz nem que foi sepultado. Na mentalidade judaica, não fala nem de sepultamento, talvez tenha sido jogado ali num beco qualquer. Ao judeu pensando: não, esse homem é muito amaldiçoado, olha, sofrendo, os cachorros estão lambendo as suas feridas. Lembrando que o cachorro ali não é um animal puro, símbolo de limpeza, não é o petzinho que você tem na sua casa, entendeu? Então, esse homem é amaldiçoado, esse Lázaro aí, olha só como que ele está. Não, o rico não, o rico é... Mas Jesus está invertendo a situação.
está invertendo a situação. Perceba. Por quê? Porque Lázaro morre. Diz que, o texto não diz que ele foi sepultado. Vamos ler o texto, Lucas 16. E aí eu vou caminhar para o final. Lucas 16, verso 19 em diante. O texto diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. A ideia aqui do texto é que ele era um homem riquíssimo. Ele não era rico, ele era muito rico. Viu? Então, ele era muito rico, pela descrição do texto. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. O rico foi sepultado. Lázaro não diz que foi sepultado, mas diz que os anjos veio buscar ele para levá-lo para o seio de Abraão. Enquanto que o rico foi sepultado, porém foi parar no Hades, lugar de tormento. Quando você analisa a parábola, o texto, porque assim muitas pessoas falam, não, isso aqui não é uma parábola. Não, eu considero uma parábola. Tá? Até publiquei um texto, inclusive, no jornal da CPAD sobre isso. Ah, não, parábola não tem nome. Parábola judaica tem nome, sim. Parábola judaica tem nome. Certo? Então, geralmente alguns argumentos que usam, né, para dizer assim, não é parábola porque parábola não tem nome. Parábola judaica tem nome. Então existe um monte de parábola nos tempos de Jesus com nome. Então, não, mas havia um homem, e por isso não é parábola. Então, não faz sentido, tá? Então, você até pode achar que não é, mas é muito provável que seja uma parábola. Os textos, os autores consideram que sim. Mas continuando, veja só, quando você analisa esse texto, você analisa esta parábola, você percebe que há uma inversão muito grande. Por quê? Lázaro, ele estava desejoso de comer das migalhas que caíam na mesa. A ideia do texto é de alguém que deseja, mas não recebe. É de alguém que não consegue aquilo que deseja. Havia uma porta que separava o rico de Lázaro, um abismo, por assim dizer, mas era o abismo mesmo da indiferença, porque o rico poderia a qualquer momento abrir a porta e auxiliar Lázaro em suas necessidades, mas nunca o fez. Por quê? Porque o rico não se importava. O verdadeiro abismo existente ali era o abismo da indiferença, de alguém que não tinha compaixão e misericórdia. Mas perante o reino de Deus, quem estava de fato aprovado era Lázaro. Não é porque ele era pobre, nem mendigo. Não é a salvação pela pobreza, não tem nada a ver isso aqui. Mas o texto mostra certas qualidades que indicam que ele tinha uma vida com Deus. E aí quando ambos morrem, olha a inversão. Por quê? Porque Lázaro agora está sendo consolado no seio de Abraão, e a ideia é de alguém que está em uma mesa, num grande banquete, tendo tudo que nunca teve. E o rico está onde? O rico está no Hades, em tormento. E aí o rico diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim. O rico pede por algo que ele nunca teve em vida, misericórdia. O que Jesus disse? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você nunca vai receber na eternidade aquilo que você já não oferece aqui. O Senhor Deus nos dá essa possibilidade de agir com misericórdia, porque nós já recebemos isso de Deus. Aí, tem misericórdia, mas ele nunca teve em vida. Aí ele diz, pede para Lázaro. Ele não entendeu. Ele era um homem que estava acostumado a mandar, mas ele não entendeu que agora houve uma inversão. Ele não manda mais em nada. Ele era um homem acostumado a mandar, mas agora ele está pedindo. E antes Lázaro pedia, mas agora Lázaro não precisa pedir mais. Porque antes quem mandava, agora pede. Só que ele não recebe. Abraão fala, não tem como. E Lázaro que antes pedia, agora não precisa pedir mais, porque ele já tem
fartura, ele está sendo consolado. Perceba a inversão que está acontecendo. Antes existia um abismo entre os dois, o abismo da indiferença, que o rico poderia transpor a qualquer momento, quando ele abrisse a porta e auxiliasse Lázaro. Porém agora, no estado eterno, existe um abismo entre os dois, mas que é intransponível. As nossas escolhas aqui, de alguma forma, afetarão a maneira como nós passaremos a eternidade. Aqui nesse contexto, o Senhor está ensinando sobre utilizar corretamente os recursos que nós temos, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O rico não foi condenado porque ele era rico, e Lázaro não foi salvo porque ele era pobre. O rico foi condenado porque a única coisa que ele tinha era o seu dinheiro. Ele era apenas rico. E aí, como diz, né? Augusto Cury gosta dessas frases, né? Mas acaba sendo legal. Augusto Cury dizia que há mendigos que moram em palácios e ricos que moram em choupanas. Ou seja, a verdadeira riqueza não consiste naquilo que você tem em termos de bens materiais. A verdadeira riqueza consiste naquilo que você está plantando para colher na eternidade. As parábolas, elas ensinam como nós devemos usar os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. Elas nos ensinam como nós devemos administrar a misericórdia, como eu devo tratar o outro, sobre perdão. Ou seja, é uma série de ensinamentos para a gente viver segundo os padrões do reino de Deus. Então não são historinhas como uma fábula, as fábulas de Esopo, por exemplo, que a raposa ensinou o gato a subir. Não é isso. Aqui são valores concernentes ao reino de Deus, e quem seguir isso aqui está vivendo segundo a ética do reino e tem vida eterna. É isso que o Senhor ensina a nós. Então, quando nós estivermos estudando a Bíblia, nós temos que ter muito cuidado, porque esse aqui não é um livro qualquer, não é um livro que nós compramos em um feirão, aí, como um livro de Guimarães Rosa, e aí você lê, tá bom, e depois você joga num canto da sua casa, e você talvez nunca mais tenha acesso. Isso aqui não. Para encerrar, diz que um homem foi preso, e ele era uma pessoa que havia feito muitas coisas boas para a sociedade, e aí acabou entrando por um caminho não tão positivo, acabou sendo preso. Mas algumas pessoas conversaram com o prefeito: olha, perdoa ele, por tudo que ele já fez, e tudo mais, ele ia ser condenado à morte. Então perdoa ele por tudo que ele já fez, uma pessoa que teve um histórico positivo, de contribuição para a nossa sociedade. O rei disse: tá bom, o prefeito, sei lá, tá bom, eu vou visitar ele, eu vou conversar com ele, e aí eu vou ver se nós concedemos isso ou não. E aí, diz que o rei dessa cidade se vestiu de um líder religioso, um sacerdote, e foi com a Bíblia. E dentro da Bíblia ele colocou uma carta de perdão, concedendo a ele a anistia, o perdão pelos seus pecados. E quando ele chegou perante aquele homem com a Bíblia, o homem já começou a gritar: sai daqui, eu não quero te ver. E aí o rei, que na ocasião se passava por um líder religioso, disse: olha, mas eu tenho algo importante para você aqui. Não, mas eu não quero. Não, mas eu tenho algo para você aqui que vai te dar vida, que vai te livrar da morte. Mas eu não quero, eu prefiro a morte. Você tem certeza? Tem algo aqui dentro para você, tem algo aqui dentro que vai mudar a sua história. E aí ele começou a xingar e cuspiu naquele rei, e aí ele foi embora e disse aos que haviam pedido clemência: olha, não é possível, não há como perdoar-lhe. Por quê? Porque ele não quer o perdão. Então é exatamente isso. Existe algo aqui para nós, algo que nos livra da morte, que nos dá vida, mas muita gente não quer.
Ele rejeita essa oferta. Aqui tem vida, tem perdão, tem restauração para nós. Estávamos condenados à morte, mas Jesus Cristo veio e disse: eu tenho perdão para você, eu tenho vida para você. Você aceita? Então, estes textos aqui não são apenas recursos literários para entreter o leitor moderno que gosta de um texto mais requintado. Não, as parábolas são Deus falando conosco e nos ensinando como nós devemos viver e a maneira correta de servir a Ele e de viver neste mundo. É Deus falando conosco. Deus abençoe. Obrigado, pastor.